comunicar quais são as atividades da nossa casa. Então, às segundas-feiras, a gente tem o tratamento espiritual. Ele é presencial. E aí você chegando aqui, né? A partir das 20 horas, vocês vão receber o atendimento fraterno. Certo? Só que nessa época de pandemia, né? Então tem que cuidar só, chegar cedo, porque as vagas são limitadas. Então pode ser que, em função da restrição de pessoas, a gente tenha que encerrar os atendimentos. Okay? Na terça-feira nós temos aqui a palestra presencial, essa que vocês estão agora, a partir das 20 horas. Nós temos por hábito na nossa casa espírita de fechar os portões, né? Quem é novo vai perceber isso, né? Para que as pessoas cumpram os horários, né? Então chega às 20 horas, a gente fecha o portão e aí as pessoas não podem mais entrar. Então cheguem antes desse horário. Aos sábados nós temos o tratamento espiritual infantil, que está acontecendo desde o início da pandemia à distância, né? Via o computador, YouTube. E nós temos a evangelização infantil e a mocidade, que são online, no Meet, né? No Google. E à noite nós temos também pelo Meet os cursos de Espiritismo. E até avisar, né, que nós vamos iniciar um semestre, sabe o dia não? Provavelmente após o carnaval ali, provavelmente. Então a gente deve iniciar um semestre novo, então aproveitem, né? É a oportunidade de vocês começarem, quem aqui ainda não está nos cursos, aprender mais, né? Ter uma turma, né? Totalmente seguro, né? Pelo Meet, né? Pelo computador, pelo celular. Vocês podem participar e aprender bastante, né? Com esses cursos. Nós temos o nosso site, né? E nós temos o nosso WhatsApp, que é um telefone fixo, mas é o WhatsApp, tá? Não se assustem. Então vocês podem contactar através desse WhatsApp. Vocês podem mandar essa mensagem, eu quero, para esse número. E aí você entra numa lista de comunicação e você vai receber todos os comunicados da nossa casa espírita. Tem mais alguma coisa? Fechou? Ah, tá. Então deixa eu só trocar aqui. Nós vamos começar com uma oração, deixa eu só colocar. Bom, então vamos iniciar com uma oração. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de aqui estarmos em nossa casa espírita. Agradecemos a oportunidade deste contato com esta doutrina, que tanto nos esclarece, tanto nos consola. Que nós possamos hoje aprender um pouco mais desses ensinamentos tão importantes, Senhor, para a nossa escalada evolutiva, para que nós compreendamos o porquê de nossa existência, de onde viemos, para onde vamos, compreendamos a necessidade do amor, compreendamos a necessidade do perdão, para que consigamos atingir a verdadeira felicidade, a felicidade dos espíritos que se aproximam de Deus, que seguem a lei divina. Graças a Deus, que Deus seja louvado e que assim seja. Bom, então hoje nós vamos falar sobre a piedade. A gente está estudando este livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Semanalmente a gente estuda alguns itens desse Evangelho. E nós estamos agora no capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, que é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos estudar hoje os itens 15 a 18. Basicamente falando sobre piedade, certo?
Nas palestras anteriores, quem está vindo com frequência, né, e acompanhando a sequência do Evangelho, nós estudamos sobre a caridade. Estudamos a obra da viúva, depois estudamos sobre a caridade, né, a beneficência. Não só nos ensinos de Jesus, Jesus colocou a caridade como um dos pontos centrais da sua doutrina, né? Quando ele fala em amar a Deus sobre todas as coisas, e aí um segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Então ele estava preconizando a caridade, né? Porque o amor é um sentimento, certo? Mas a caridade é colocar esse sentimento em ação. Então a gente colocar o amor em ação, presume-se, né, praticar a caridade. Mas existe uma irmã, a caridade tem uma irmã, que se chama piedade. Por que será que a piedade é irmã da caridade? Por que a gente fala isso? Talvez você já até tenha ouvido essa frase, né? Mas por que será? É uma das coisas que talvez a gente vai entender aqui hoje. Então, nesse item 17 desse capítulo, existe uma comunicação, Kardec incluiu aqui uma comunicação do espírito que se nomeou Miguel, né, em Bordeaux, em 1862, na cidade de Bordeaux, na França, Bordeaux, né? Bordeaux, na França, em 1862. E o título desse item, Kardec deu, chama-se A Piedade. Então a gente vai acompanhar, vai estudar e tentar entender um pouco o que esse Espírito quis dizer nessa mensagem. Então ele começa dizendo isso, que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então daqui que veio a frase, tá vendo? Quem já tinha ouvido antes está aqui, ó, Kardec, né, esse espírito aqui, né, Miguel, é que colocou essa frase que a piedade é a irmã da caridade. E ele continua: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Então aqui a gente tem uma primeira lição que o Miguel nos traz. Que apesar da piedade, ela estar associada a esse sentimento de dor, né, de sofrimento, certo? Ela, como ele fala aqui, né, nos proporciona esperança e resignação e encanto. Certo? Porque apesar de estar associada ao sofrimento, ela nos traz alegrias celestes, né? Ela nos traz uma completude que nós não encontramos, né, em nenhuma outra busca nossa infrutífera, né, pelos prazeres, pelas coisas materiais. Certo? Então, muitas vezes, nós, como a gente tem aqui na Casa Espírita, né, o nosso posto de assistência, a gente tem a oportunidade de, através de trabalhos como esse, né, se associando a ONGs, a entidades que fazem esse tipo de trabalho assistencial, que procuram colocar em prática esses ensinamentos de Jesus, a gente tem a oportunidade de também ir lá, né, praticar e oferecer o nosso tempo, né, o nosso sacrifício, né, a nossa parcela pelo próximo. E 99,99% das vezes, as pessoas que vão nesses lugares pela primeira vez, elas relatam a alegria que é poder fazer esse trabalho. E muitas vezes, né, elas se confrontam com sofrimento, com dores, né, com situações que
teoricamente nos deixariam tristes, mas a oportunidade de estar ali ajudando, estar ali colaborando, estar ali amenizando aquele sofrimento, nos traz uma alegria tão grande, né? uma completude, que chega a ser viciante, né? A pessoa quer voltar lá N vezes para poder continuar fazendo aquilo, continuar. E a gente não encontra essa felicidade em nenhuma outra situação do nosso dia a dia, né? Das nossas buscas materiais. Simplesmente porque não é esse, né? Não é isso que está nas leis divinas, né? O que torna a pessoa feliz é justamente esse relacionamento. Nós somos seres sociais, né? O relacionamento com o próximo, né? É esse canal de comunicação, essa ligação com o outro, né? Isola uma pessoa da sociedade, essa pessoa se torna infeliz, né? Ela não tem mais problemas, ela não tem mais nada, né? Não tem ninguém trazendo problema para ela. Mas em compensação, ela se torna infeliz. O ser humano não foi feito para ser solitário, ele foi feito para se relacionar, né, com os outros. Então ele continua aqui. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Aqui. Nasce ao lado da desgraça. Mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. A quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Então, no dia que o ser humano, né, realmente se importar com o próximo, né, se ele sentir compaixão, se ele se apiedar do próximo, a gente vai estar começando a modificar o nosso planeta. A gente vai estar começando a caminhar, na verdade isso já está acontecendo, né, para um mundo de regeneração. O sentimento mais apropriado a fazer que prodigais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência e o amor ao próximo é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele de lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Então é esse sentimento que faz com que a gente saia, né, da nossa situação às vezes confortável, né, da nossa existência, e caminhe, né, em direção ao nosso próximo. Certo? Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade é comprada à custa de uma indiferença culposa. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Então, muitas vezes a gente se ilude, né? E é bem comum, né, a gente pensar assim, achando que as buscas, né, por coisas materiais são o que nos traz a felicidade.
E muitas vezes nós evitamos justamente esse contato com o próximo, né? Com o sofrimento do próximo, acreditando que assim a gente também se poupa, né? Do sofrimento. E eles ensinam justamente o contrário aqui. Que é justamente esse contato com o próximo, com o sofrimento do próximo, que nos traz a felicidade. E a busca, né? Vazia, né? Infrutífera, pelas coisas mundanas, né? Pelas coisas materiais, ela é vazia justamente por isso, porque não é ali que a gente encontra a felicidade. Entendeu? É uma felicidade temporária, provisória. Né? Isso a gente tem N exemplos no mundo. Né? A gente vê na televisão, a gente vê a vida de pessoas, né? Que perseguiram a fama, perseguiram o dinheiro, e muitas vezes terminaram sozinhas, né? Tristes, certo? Porque não era aquilo que as completava. E às vezes pessoas que não tinham isso, né? Mas tinham, né? Ao lado de si pessoas que as amavam, né? Viveram as suas vidas, né? Com uma felicidade, né? Uma completude, que não é o dinheiro, não é o poder, não é a fama que trouxe, né? Mas sim o amor, né? A compaixão, a piedade, né? Os sentimentos que realmente são os que nos trazem a felicidade. Né? Então a gente deve evitar essa busca, né? Por coisas que não, né? Tem que raciocinar sobre o que nós estamos buscando. Né? Uma outra pergunta interessante para a gente fazer é assim: o que eu faço de especial? Porque todos nós, né, em nosso dia a dia, na nossa vivência, né, a gente se depara um momento ou outro com o sofrimento dos outros. Né? Seja um mendigo na rua, seja às vezes, né, dentro do nosso próprio lar, ou vizinho, ou parente, né, a gente tem contato com o sofrimento. E a maioria de nós simplesmente, né, fecha o olho e prossegue, né? Evita aquele contato, aquilo que olhando do ponto de vista material, né, nos traz sofrimento, certo? Também, certo? E muitas vezes essa postura nossa, né, ela só nos traz a infelicidade, né? Ela só nos priva da oportunidade de, né, estarmos ajudando os outros, né? E através desse ajudar os outros, nos tornarmos mais felizes também. E aí eu digo para a gente ir até além, né? A gente não deve esperar, né, que a dor do outro bata a nossa porta, né? A gente pode ser proativo, a gente pode buscar ativamente fazer a caridade, buscar ativamente a dor do próximo. Né? Que muitas vezes, né, quando eu falo aqui em dor, a gente vai pensar, né, numa pessoa que está privada de dinheiro, né, de conforto material, mas muitas vezes a pessoa que está do nosso lado ali, com todo o seu orgulho, a sua vaidade, está internamente passando por sofrimentos bem grandes. E muitas vezes nós não percebemos isso. Né? Eu sempre lembro que eu quando estava fazendo faculdade, eu morava numa república, e aí nós éramos em 4. E um dos nossos amigos, ele começou a ter uns problemas, ele teve um problema na perna, teve que operar, e depois teve que tomar um remédio, aí ele foi tomar bebida alcoólica junto do remédio, aí teve um problema ele foi se complicando. E nós, né, os amigos todos, não só os da República ali, mas todos os outros amigos, a gente deu o apelido para ele de Milanta Plus, que era o nome do remédio que ele tomou, né? A gente só fez jossa e não percebeu que aquele rapaz, aquele colega nosso, estava entrando em depressão. Quando o irmão dele, ligando para ele lá de Minas, né, ligou para ele, percebeu, e no dia seguinte já veio, né, de avião para acudir ele. Quando aconteceu isso, eu me toquei o quanto que eu tinha tinha dado pouca atenção para aquilo, né? E ele estava passando por um momento difícil, né? E a gente não percebia, morando comigo ali na nossa casa. Então, isso acontece com todos nós,
né? Mas por quê? Por falta de atenção nossa, por falta de vigilância nossa, né? De estar observando o nosso irmão, se apiedando, né? Querendo entender, né? Os sofrimentos do nosso irmão. Então essa indiferença culposa é uma tranquilidade do Mar Morto, né? Então ela é muito bonita ali, né? A figura ali, o mar, tranquilo e tal. Mas é um mar morto, né? Não tem peixe, né? Não tem nada, né? O Mar Morto, vocês sabem, é um mar extremamente salgado, né? Ele não tem vida, né? Então não tem vida lá dentro, não existe felicidade, é uma coisa aparente, né? Então nós estamos tranquilos, né? A gente se esquiva de todos os problemas, aparentemente estamos tranquilos, né? Mas no fundo não, né? No fundo não. Então nunca, portanto, abafeis dos vossos corações essas emoções celestes, né? Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos. Aí ele termina assim, ó, a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes que a tem por irmã, cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então a gente começa a entender um pouco o papel da piedade, né? Tem um outro livro, então, a maioria desses livros, né, do Evangelho, tá, os livros básicos da doutrina de Kardec, o Chico Xavier e o Valdo Vieira, eles escreveram livros, né, psicografaram livros, comentando, certo? Então tem uma série da FEB, deixa eu ver se o nome dela está aqui. Não, ela tem um nome, mas eu não... Acho que é Estudando o Evangelho, uma coisa assim. E ela... São vários livros, cada um associado a um dos livros, né, básicos. Tá? Esse aqui é o livro que está associado ao Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade. Certo? Então ele comenta aqui os trechos. E tem exatamente um trecho aqui, cujo autor é o Caibar Schutel, que foi um espírita, né? Quando encarnado aqui ele viveu em São Paulo, um grande divulgador do espiritismo na época. E o Caibar Schutel, ele dá essa mensagem chamada ser compassivo, né? Compaixão, né, piedade, são todos sinônimos, certo? Então, compaixão, né? Paixão, ele vem do radical, né? Pathos, né? Do latim, eu acho, né? Pathos. E cujo significado é sentimento, né? Então, pathos é um sentimento. Com pathos é sentir junto, né? Sentir com alguém, é conectar-se a alguém através do sentimento. Então, esse é o compaixão, né? A piedade. E o Caibar Schutel, ele começa bem assim, ele fala assim, sem compaixão não há caridade. Então, mais uma vez, reforçando, né, que são irmãs, né? A piedade, a compaixão e a caridade, né, a piedade e a caridade, são duas irmãs. Se nós não desenvolvermos a compaixão, nós nunca desenvolveremos a caridade. E aí Emmanuel, ele nos fala uma coisa, até tinha um quadrinho aqui na casa que era interessante, eu acho que tiraram. Emmanuel, ele nos ensina uma coisa, que sempre a disciplina, ela antecede, agora me fugiu a cabeça, a disciplina antecede nossa, me fugiu a frase. Mas assim, nós sempre, né, quando queremos adquirir algum hábito, a gente primeiro tem que ter a disciplina, né? Depois, aquele hábito se torna tão comum, né, que a gente vai fazer aquilo naturalmente, certo? Me fugiu a palavra que o Emmanuel usou, mas ele quis dizer isso, assim, né? A naturalidade, né? A espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade. Então isso é tudo na vida, né? Se a gente quer aprender alguma coisa, às vezes a gente vê, né, sei lá, um grande nadador, alguém que faz alguma coisa com facilidade, e a gente esquece que essa pessoa, para chegar naquele estágio, ela precisou penar muitos anos ali, né? Com muita disciplina, certo? Então a gente vê um grande pintor, e fala, nossa, esse cara tem um dom, eu queria poder pintar assim.
Mas para ele pintar assim, ele estudou e treinou por muitos anos. Então, assim somos nós também. A gente precisa, né, como espíritos, para evoluir, nós precisamos nos disciplinar, né? Nos forçarmos, né, em princípio, a ter determinadas atitudes que depois vão se tornar naturais em nós, né? Então, essa frase que estava aqui no quadrinho era do Bezerra, e ela diz mais ou menos assim: fazei o bem incansavelmente nesta encarnação, para que na próxima, né, a benevolência lhe seja inata, né, que seja uma coisa natural tua. Então é assim como todos os nossos vícios são coisas que a gente vem praticando há muitas encarnações e repetindo, então por isso que estão tão arraigados em nós, é tão difícil a gente perdê-los. O desenvolvimento das virtudes é a mesma coisa, então a gente precisa ter disciplina para que depois de algumas encarnações elas nos sejam inatas, né? E a compaixão é uma delas, certo? Então nós temos que desenvolver a compaixão. As lágrimas vertidas ao calor vivido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Olha que frase legal, né? Então, a gente, né, passa... Nós estamos no planeta de provas e expiações. Nós passamos em nossa existência por várias provas e expiações de erros que nós cometemos no passado. E a piedade, né, esse sentimento que nós desenvolvemos da piedade, eles ajudam, né, a corroer essas densas cadeias da provação. Ou seja, é justamente o que eu falei, ajuda a gente a perder esses hábitos antigos que nós trazemos, certo? Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústias que se desenrolam em nossa estrada. Então passemos, né, tiremos essa crosta, né, que nos obstrui a visão e passemos a enxergar o próximo, né? Eu lembro uma época que eu morava no Rio e existia muita pobreza lá, as pessoas moravam embaixo das pontes, né? Você via famílias assim, não famílias, assim, comunidades inteiras ao relento, assim, morando debaixo das pontes e tal. Chega um ponto em que você vê tanto aquilo todo dia, que aquilo já não te, sabe, não te desperta mais no coração, assim, um sentimento, sabe? A gente vai se tornando, vai criando escamas, né? É algo natural, né? A gente se protege disso, né? Mas por que isso? Justamente porque a gente... né? No meu caso, eu não estava ali trabalhando, agindo, né? Então é mais fácil para mim, né, criar esse escudo, né, para eu não me confrontar com a minha própria consciência, né, dizendo que eu devia estar ali ajudando aquelas pessoas, do que realmente ir lá e ajudar aquelas pessoas, né? Então a gente vai criando isso, né, e vai criando essa insensibilidade, né, ao que nos rodeia. Então a gente passa, né, passa pelas ruas, vê tanta miséria, tanto sofrimento, mas é incapaz, às vezes, de parar, de perguntar, de ajudar, de dar um pouco da gente para aquilo, né? Para diminuir aquele sofrimento. Então, essa insensibilidade. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita ou despeitosa. Ela deve induzir-nos à prática do socorro moral e material, junto daqueles que não la despertam, sem o que se torna infrutífera. Então também de nada adianta eu me apiedar, né? Eu ter compaixão, né, pelo sofrimento do outro, mas não dar o próximo passo, que é a caridade. Entendeu? Se eu parar ali, também ela perde o seu sentido, né? Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue e venhamos a experimentá-lo igualmente, para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Então, se a gente começa a desenvolver essas escamas, né, de insensibilidade, o que a providência divina faz? Né? Com que a gente passe por aquele sofrimento, né? Porque eu acho que todo mundo já percebeu que quando a gente já passou por aquilo, a gente imediatamente se solidariza com as pessoas que estão passando por aquilo. Então a gente vê às vezes num grupo, né? Alguém faz algum apelo, né, para ajudar alguma pessoa, tal. A maioria das pessoas não se sensibiliza,
mas talvez alguém ali que já passou por uma situação parecida, tem um irmão, um primo, aquela pessoa, você percebe que ela, imediatamente ela se sensibiliza, porque ela já passou por aquele sofrimento, ela já passou por aquela situação. Então ele consegue se colocar melhor na posição do outro e ver a necessidade do outro, né? Então é isso que nós temos que desenvolver. Mesmo a gente não tendo passado pelo sofrimento, a gente pode se sensibilizar, né? A gente pode estar atento a essas coisas, né? Não precisa a gente esperar que a providência venha nos trazer o sofrimento para que a gente aprenda, né, a entender a dor do próximo. Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos a compaixão aparente que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento. Então o que ele quer dizer aqui? Que quando nós nos sensibilizamos, aquilo tem que ser uma coisa nossa, interna. Nós não precisamos, né, nesse momento, então, alardear para todo mundo, né, que nós estamos nos sentindo, né, colocar lá no WhatsApp, né, as mensagens para mostrar para todo mundo que a gente sente muito aquilo, né, porque o que interessa não é isso, o que interessa é a nossa ação. O que interessa é como nós vamos fazer no momento seguinte, né? Alardear não vai adiantar de nada, é só, mais uma vez, a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? Achando que talvez, né, multiplicando aquele sentimento nosso, alguém, né, no nosso lugar vai se sensibilizar e vai fazer por nós, né, o que nós deveríamos estar fazendo. Mede-se a comiseração, né, a piedade, né, a comiseração, a piedade, mede-se a comiseração pelo devotamento e solicitude fraternais que promove. Deve-se-lhe o despovoamento gradativo das zonas de purgação moral da espiritualidade. Então a nossa piedade, né, o nosso grau de piedade, ele se mede pelo que gera depois, né? Pelo devotamento e pela solicitude que ele promove, né? Pelo que ele causa, né? Pelo que ele inicia em nós, que é o ato seguinte, que é a caridade. Então por isso que eles falam tanto, né? As duas irmãs, né? A piedade e a caridade. Deixa-te enternecer ante os painéis comovedores das crises de pranto, vezes e vezes temperadas em sangue e suor. Contudo, não te detenhas aí. Busca dirimi-las, né? Busca solucioná-las, né? Reduzi-las. Perlustra as vielas ínvias da necessidade e beneficia as almas que se agitam em desespero dentro da jaula do próprio corpo, né? Os encarnados, certo? Tem dó, e olha só que importante aqui, né? Porque às vezes quando a gente fala isso, a gente está sempre visualizando, né, aquele irmão necessitado, né, que eu falei, material, mas não é só esse, certo? Tem dó não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, né? Aqueles que já, né, expuseram publicamente que faliram, né? Mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. Por isso que a gente diz, né? Às vezes está do nosso lado, né? Igual o exemplo que eu dei do meu colega, né? Está do nosso lado ali, né? E a gente não percebe, né? Porque ele está ali mascarado, ele está ali tentando, né, aparentar para todos que ele está bem, mas não estava, né? Inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio, né? Então, como a gente falou, as coisas materiais, elas só nos trazem o tédio, né? O vazio do tédio, né? Só o que nos completa é o amor. Então, inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias, né? E aí tem na sequência aqui, quem quiser ler esse capítulo do Evangelho, o próximo item ali fala sobre os órfãos. Favorece com a moeda e abençoa com a palavra os pedintes andrajosos, somente acariciados pelos cães que vagueiam nas ruas. Você vê, o Caibar Schutel botou isso por último. Primeiro ele colocou todas as outras ações. Aí sim ele falou a parte material. Certo? Porque primeiro, né, é isso aqui. Primeiro a gente tem que ter essa conexão. Não adianta eu fazer a caridade, mesmo que seja a material, e pegar e jogar assim, né? Toma aí. E vira o rosto e vai embora, certo? Se aquele meu gesto, né, não cria, né, esse sentimento de compaixão, não cria aquela ligação entre duas pessoas, né,
ele de nada serve. Nesse momento, talvez fosse melhor não dar a ajuda material e dar um abraço naquela pessoa. Talvez ela estivesse precisando mais daquilo do que propriamente da ajuda material. Então a gente erra muitas vezes, né? E na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, acatemo-la como força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida eternizada por Deus. Ser compassivo, Caibá chuta. Então, assim, deixemos de lado o que os outros vão pensar, né? Se os outros vão fazer jossa, né? Vão achar, né? Que isso aí é coisa para fracos, né? Para pessoas, né? Que a gente devia estar buscando outras coisas na vida, né? Deixemos a opinião dos outros de lado e busquemos, né? Como Emmanuel disse, a nossa disciplina, o nosso aperfeiçoamento, certo? Então, treinemos, né, nessa existência a ter essa compaixão, né? E façamos o passo seguinte, né, depois da compaixão, que é a ação, né, a caridade, né, o amor em ação, a caridade. E aí nós estaremos realmente no caminho da nossa evolução, no caminho da felicidade, certo? Agora, nos fechemos, né, nessas escamas dos sentimentos, né, e busquemos somente as coisas materiais, né, o dinheiro, a posição, e aí a vida vai passar e a morte, né, vai ser o nosso triste aviso, né, que a gente, né, errou, né, que a gente se iludiu, né, buscando as coisas erradas na vida. Para a gente raciocinar, né? Então pensem nisso, né? O que a gente é especial, né? Como é que a gente age, né, quando a gente vê uma situação dessa? A gente age como todo mundo? Ou a gente age de uma forma diferente? Buscamos ser diferentes nesse momento, né? Não por vaidade, mas porque essa é o caminho da evolução, esse é o caminho da nossa felicidade. Dúvidas? Comentários? Então vamos colocar a musiquinha aqui, né? Enquanto vocês esperam o passe, né? Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol
irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga. Não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.